entrou nessa... Boa noite. Bom, então, a primeira fala é de agradecimento ao Mark, que é o idealizador e o organizador do Fórum DCNT, que trata de questões extremamente sérias, né, as doenças crônicas, que, de fato, tem aqui no Brasil uma prevalência extremamente alta e que nos traz preocupações extras, né, além do que nós já tínhamos antes do início da pandemia. Bom, então, me coube falar sobre... Então, muito obrigada, Mark, e muito obrigada aos colegas panelistas pela disponibilidade na discussão de um tema extremamente importante. E me coube falar sobre ajustes necessários ou possíveis na gestão do diabetes, pensando em saúde pública e suplementar, né? Meu nome é Carla Mello, eu sou médica colaboradora da equipe de diabetes, sócia fundadora e diretora médica da QASA, GLIC, Telemedicina, e coordenadora do Departamento de Saúde Pública, Epidemiologia, Economia e Saúde e Advocacy da SBB. Bom, então, como o Mark já introduziu, eu já até retirei 2 slides que eram mais específicos relacionados ao diabetes, não há mais necessidade, mas quem são as pessoas, né, que têm risco mais elevado para casos mais graves de Covid-19? Quem tem maiores riscos de ter a doença agravada? Essa é a pergunta principal. São os adultos com mais de 60 anos e pessoas com doenças pré-existentes, como diabetes e cardiopatias. Entre as cardiopatias, nós colocamos as pessoas com hipertensão, com histórico prévio, né, doença cardiovascular, infarto agudo do miocárdio, arritmias. Então, de fato, é uma lista bem grande, né, de pacientes com doenças crônicas e que precisariam ter um cuidado maior, né? Porque, na verdade, o problema deles não é um risco maior de terem a doença, né, a Covid-19, mas sim de apresentarem uma forma mais grave, evoluindo com uma frequência maior para óbito. Então, nosso papel principal, né, é tentar fazer a prevenção da contaminação pelo SARS-CoV-2, deixa eu aqui acionar o meu laser. Tá? Então, fazer essa prevenção da contaminação pelo SARS-CoV-2 por meio do isolamento social e dos tão falados hábitos higiênicos e etiqueta respiratória, que eu acredito que vão fazer parte ainda por muito tempo dos acessórios utilizados, né? E acredito e espero. E para prevenir... Sua apresentação não está aparecendo, não sei se... Não? Deixa eu já estou no segundo slide. E agora? Agora sim. Deixa eu só colocar... Não, está no full, né? Vamos colocar no full. Bom, então, primeiro prevenir e depois prevenir a infecção e depois prevenir a forma mais grave de Covid-19 em pessoas com essas doenças crônicas que nós já falamos. Em relação ao diabetes, a principal questão é melhorar o controle glicêmico. Não é o simples status de diabetes que deixa o indivíduo num risco mais alto para a forma mais grave de Covid, mas são aqueles que têm o diagnóstico e um controle glicêmico inadequado. Esse número, que é meio cabalístico, já saiu em trabalho anterior, mostrando que as formas mais graves e o óbito por Covid, ele aumenta quase 3 vezes para hemoglobinas glicadas acima de 10. Lembrando que a hemoglobina glicada média na nossa população com diabetes tipo 1 é em torno de 9, 9,1. Então, de fato, a gente tem que correr atrás e melhorar o controle glicêmico dessa população. Priorizando o atendimento de pacientes com diabetes que nós podemos classificar como sendo de alto risco, né, para terem a forma mais grave. E essa priorização, esse atendimento, podendo ser realizado, né, na unidade de saúde mais próxima à sua residência, de forma presencial ou remota, à distância, e os objetivos principais, né, de garantir a adesão à terapia e a evolução terapêutica necessária, além de prover, né, um suporte para o segmento em dias de doença, como da própria Covid ou outras doenças intercorrentes que podem surgir, como a cetoacidose diabética, um infarto, acidente vascular cerebral, enfim, intercorrências. Esses pacientes com diabetes que necessitam da priorização de atendimento, a primeira questão foi elencar quem seriam esses pacientes, né? Então, chamamos pacientes de alto risco, aqueles indivíduos que apresentam
pelo menos a presença de um dos critérios aqui ao lado, independente da idade cronológica, e que indicam um controle glicêmico muito inadequado. Glicemia de jejum acima de 250, isso tanto visto em laboratório, mas também visto por dado de monitorização domiciliar, hemoglobina glicada acima de 9%, hipoglicemias graves e noturnas nos últimos 15 dias, pensando principalmente em priorizar aqueles que têm mais de um episódio por semana, gestantes com diabetes do tipo 1 ou com outros tipos de diabetes, né, como diabetes tipo 2 ou mesmo diabetes gestacional, que evoluíram para a insulinoterapia. Então, estes pacientes eles devem ser avaliados de forma presencial ou remota, né, na unidade mais próxima à sua residência. Lembrando também que eles deveriam ter acesso, né, às emergências que ocorrem em diabetes, como a gente citou no slide anterior. Como poderia ser feito, né, esse atendimento presencial ou à distância, pensando tanto em saúde pública como em saúde privada suplementar, né, para facilitar o acesso dos nossos pacientes, que nós acabamos de dizer que estão com um risco mais alto de ter a forma grave. Esse atendimento ele é necessário, né? O acesso ao profissional de saúde, aos medicamentos e aos dispositivos, eles não podem ter nenhum comprometimento nesse momento para que esses pacientes possam melhorar o seu quadro clínico. Então, eles podem ser avaliados no ambulatório de especialidades, também da forma presencial ou por intermédio de um familiar, desde que ele esteja munido de dados desse paciente, como sua prescrição, resultados de controle glicêmico, né? E na unidade básica de saúde também há uma forma mais ampla, eu acredito, até de atuação pela proximidade da residência, à residência do paciente. Então, poderia ser feito atendimento também do familiar, o responsável pelo paciente, de forma que não exponha o paciente, né, se ele está com controle inadequado, por isso que elegemos um familiar, um responsável, para passar em consulta, ou mesmo para entrar em contato e fazer uma teleconsulta, né? Mas, enfim, também pode ser feita a visita do agente comunitário, né, de saúde à residência do paciente, obtendo dados de glicosímetros, de controle glicêmico da forma que ele conseguir, hipoglicemias. Esses dados serão discutidos com o médico da família e, se necessário, com endocrinologistas do ambulatório especializado. Remotamente, aí é uma infinidade de opções, mas que ainda não foi estabelecido o hábito desse tipo de acesso, seja por telefone, WhatsApp, Skype, Google Meet, Zoom, e utilizando recursos de telemedicina que permitam o download de dados dos glicosímetros e sensores de glicose, além de aplicativos que também permitem o acesso em tempo real, e aqui eu vou exemplificar com o Glic, fazendo com que os dados dos pacientes sejam conhecidos e que os ajustes terapêuticos feitos à distância possam também serem pertinentes, né? Eu costumo dizer que não ter dado, ter uma consulta de uma pessoa com diabetes presencial, sem dados do controle glicêmico, não é efetivo. Mas se a gente puder ter essa consulta remotamente com esse paciente, com dados, ela sim vai ser efetiva. Aqui eu estou dando um exemplo de como que a gente pode enxergar o controle glicêmico de um paciente com uma ferramenta que está disponível, né, baixando e interpretando os dados que estão armazenados nos glicosímetros. O que é que nós precisamos? Manter a disponibilidade de fitas. Infelizmente, passamos 3 semanas sem a dispensação de fitas reagentes de glicemia aqui no município de São Paulo, e daí não teremos dados, né? Nem para analisar o controle, muito menos o paciente para seguir a sua rotina. Mas são dados importantes que nos mostram, né, um perfil de glicemia e que, com isso, a gente consegue, discutindo com o paciente, fazer ajustes terapêuticos pertinentes, né? Uma outra forma, e aqui com uma riqueza de dados bem maior, né, quando comparado com o download dos glicosímetros, nós temos hoje, principalmente para os pacientes do setor privado, né, de saúde suplementar, o uso da monitorização contínua da glicose, aqui no caso a monitorização em flash, e um relatório que é excelente para a gente avaliar qual é a necessidade desse paciente, que ajustes eu vou fazer, né? Então, a gente vê parâmetros como nível de controle glicêmico desse paciente. Essa paciente em questão está excelente, com 71%
dos seus valores de glicose intersticial entre 70 a 180, e aqui eu tenho a riqueza, né, de avaliar, de ter tantas medidas nas 24 horas, que eu consigo avaliar em detalhe as necessidades dessa paciente, como, por exemplo, precisamos aumentar aqui a dose da insulina basal no período mais do final do dia, porque aqui ela costuma ter uma elevação da glicemia que se mantém. Ela é usuária de análogo basal 2 vezes ao dia. Então, dá para a gente, vendo os dados, discutindo com a paciente, confirmando com ela a presença de hipoglicemia ou não em alguns horários, fazer ajustes bem específicos. Aqui eu trago ainda o Glic, que é uma ferramenta que também pode ser usada nesse período de pandemia, é uma plataforma app e web que dá suporte, né, na rotina das pessoas com diabetes, conectando esses indivíduos com a equipe médica em tempo real, através de um prontuário eletrônico, permitindo decisões mais assertivas em relação ao tratamento dos nossos pacientes. Possuem diversas funcionalidades bem interessantes, como a tabela de alimentos, hoje com próximo a 2.500 alimentos, contagem de carboidratos, proteína, gordura, fibra, sódio e cálculo de dose de insulina, que é tão necessário, né, nesse momento de pandemia, manter glicemia adequada e de acordo com a glicemia pré-refeição, mas também de acordo com a quantidade dos macronutrientes, especificamente o carboidrato, nas refeições, né? E os pacientes têm esse tipo de visão em seu celular, ele registra sua glicemia, informa o que é que ele vai se alimentar, e o sistema, de acordo com a prescrição inserida no sistema, devolve para esse paciente a dose de insulina que ele terá que administrar. Também há a possibilidade de alerta de medicamentos para a gente reforçar a adesão ao tratamento, não só agora, mas sempre, né? E os profissionais têm acesso também remotamente a diversos gráficos, desde informações do controle glicêmico, como informações nutricionais, enfim, e a gente consegue, né, refazer, na verdade, ajustar a prescrição desse paciente online, e essa prescrição, ela vai para o celular do paciente logo que ele estiver online. Mas o celular funciona offline também, o aplicativo. Regras para dias de doença com diabetes tipo 1, então, se a gente tem condição de dar suporte a esses pacientes, teremos que ter condição também, né, de o que vamos fazer com eles se eles tiverem intercorrências nesse período de pandemia. Esses materiais que eu vou passar agora, eles estão disponibilizados no site da SBD, diabetes.org.br, e são orientações para o gerenciamento de pessoas com diabetes tipo 1 em dias de doença, orientando a ingestão frequente de líquidos para esses dias de doença. Se o paciente aplicou suas doses de insulina, não consegue ingerir por algum motivo, né, ou simplesmente porque estava vomitando, ele precisa ter a oferta de bebidas açucaradas mesmo, para não entrar em hipoglicemia nesses dias de doença, né? Ele pode diminuir o apetite e a insulina previamente aplicada ser a mais ou a menos para dias de doença. Então, as doses de insulina, tanto basal como bolos, podem precisar de ajuste. Se recomenda, nesses casos de dias de doença, avaliar a glicemia. Isso aqui pode ser feito no pronto atendimento, numa unidade básica de saúde, avaliando a glicemia do paciente a cada 4 horas, tentando manter um objetivo estrito, né, estreito, de 110 a 180, e, se possível, verificando a presença de cetose. Isso é importante para tomar conduta frente às correções da glicemia, na presença de vômitos ou cetose, e ao hospital. Esse é um esqueminha bem prático para correção para doses extra da insulina de ação rápida para correção de hiperglicemias, né? Então, ela usa esse estabelecimento dessa dose, utiliza uma fórmula que vai partir da dose total diária de insulina e ajuda a decidir a dose. Então, estabelece-se aqui quanto é a dose total diária de insulina, somando insulina basal e bolos, calcula-se 10%, 15% e 20% dessa dose total diária da soma de todas as doses de insulina usadas pelo paciente por dia. As doses de correção de glicemia devem ser administradas de 4 em 4 horas, além das suas doses usuais, que ele já usa de NPH, enfim, de um análogo basal, do análogo rápido. Isso é uma dose extra, é um bônus extra para correção de hiperglicemia em dias de doença, né? E aqui a gente tem o que eu comentei, né, a avaliação da cetose é extremamente importante, porque é ela quem vai definir
se esse bônus extra de correção, o tamanho dele, se ele vai ser correspondente a 10, 15 ou 20% da dose total diária de insulina, na dependência do nível de cetonemia desses pacientes, tá? Bom, não tenho na unidade básica de saúde, no pronto atendimento, não tem fita de cetose, então a sugestão é que se use o bônus de correção em torno de 15% para aqueles pacientes que apresentarem como intercorrência glicemias superiores a 270 miligramas por decilitro. Em relação às pessoas com diabetes tipo 2, verificar a glicemia pelo menos 2 vezes ao dia, tentando manter naquele objetivo, lembrando que 180 miligramas por decilitro é o limite daquele estudo que o Mark falou, para que o paciente apresente desfechos inadequados. Aqueles eram pacientes hospitalizados, né? Mas já em doença, já com a COVID instalada. Né? Mas se sugere também para os pacientes em domicílio que mantenha essa glicemia no máximo até 180. Pode ser necessário, no caso das pessoas com tipo 2, interromper temporariamente o uso da metformina, o que é aconselhável em casos de infecções graves ou desidratações. E a necessidade de substituir a metformina por outro antidiabético oral nessas situações, ou mesmo pela insulina, dependendo do nível da glicemia que o paciente tem. Se os pacientes apresentam glicemias acima de 180, aumenta-se a dose de insulina que já foi introduzida e verifica-se a glicemia mais vezes. Acima de 270, entra com um esquema parecido com aquele de pessoas com diabetes tipo 1, com verificação de glicemia a cada 4 horas e, se possível, medir as cetonas no sangue, na urina, se positiva, contactar ou ir procurar um profissional de saúde para a resolução do quadro. Bom, aqui para finalizar, eu vou mostrar os dados acumulados do GLIC. O GLIC ele foi desenvolvido em 2004 com o subsídio da FAPESP e hoje ele possui mais de 113 mil downloads de usuários que já inseriram suas prescrições no sistema. E aqui a gente tem dados correspondentes ao período desses usuários, né? Quantos? 32.791. Essa análise é específica dos pacientes com diabetes do tipo 1. Nós vimos que pré-Covid-19 e pós, e durante o período da quarentena, que começou de 20 de março a 20 de maio, nós separamos esses períodos em mesma quantidade de dias. O que nós vimos, na verdade, é que houve um aumento do desvio padrão no período da quarentena, como vocês podem ver, isso aqui é significativo, tá? Então, principalmente aqui, ó, nível de hipoglicemia que era pequena, continua pequena, principalmente as glicemias menores que 54, e o nível aqui de glicemia de 181 a 250, ela apresentou até um decaimentozinho pequeno, mas o de 250 aumentou um pouco, né? Então, esses são os intervalos que nós temos aqui, sendo que a grande maioria dos usuários do GLIC estão em 61% deles têm os seus lançamentos entre 70 e 180, que é algo que nos anima e muito, né? Quis dividir e avaliar esses pacientes entre aqueles que estão usando o sistema com acompanhamento profissional. E a surpresa é que aqueles que... Aqui é só uma questão, aqui essa análise estatística não foi feita, então a gente ainda vai ter que fazer a normalização dos dados, retirada de outliers, enfim, todos a normalização dessa análise. Mas o dado bruto que nos mostra é que houve uma redução discreta nesses pacientes com profissionais e o desvio padrão também reduziu um pouco. Então, isso também é animador, principalmente por se houve redução, né, desse desvio padrão, se houve redução das hipoglicemias, que são as próximas análises que nós iremos fazer. E aqueles pacientes que fazem uso do sistema sem profissionais, a glicemia média aumentou. Aqui tudo vai ser significativo, porque o número de pacientes, de fato, é muito grande, né? Sendo que o desvio padrão dele permaneceu o mesmo, né? Então, ele provavelmente tem mantido, quem puxou aquele desvio padrão a mais foi o grupo com profissional, né? Bom, pessoal, esses são os dados que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? E estou disponível para o final da nossa discussão com o objetivo que, de fato, a gente encontre uma saída
saudável, né, para manutenção de controle glicêmico adequado, né, melhora do controle glicêmico desses pacientes durante a pandemia. Obrigada pela atenção.